Como os aplicativos e os softwares podem te ajudar a ser muito mais produtivo. Nessa aula eu vou te mostrar as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis hoje, que ajudam muito na nossa produtividade, que fazem com que a gente consiga fazer muito mais coisas de uma maneira muito mais eficiente, organizada e controlada. Seja bem-vindo à 14ª aula do nosso curso de Gestão do Tempo. A gente segue aqui para a terceira parte do nosso curso. Na primeira parte, a gente falou sobre princípios gerais de gestão do tempo, no qual a gente falou sobre priorizar, sobre organizar as tarefas, sobre você ter um objetivo para o seu tempo, sobre dizer não, sobre ter um plano de vida que vai te orientar o que você vai dizer sim e o que vai dizer não. Então, como ser organizado para alcançar as suas metas. Na segunda parte do nosso curso, eu falei sobre gestão de energia, aqueles 4 componentes da gestão de energia que vão te ajudar a ser mais produtivo, seja energia física, mental, espiritual e emocional. Tudo isso é fundamental para quando a gente senta para trabalhar, a gente realmente ter energia para fazer as nossas atividades. E agora, nessa terceira parte do nosso curso, eu vou falar sobre as ferramentas que ajudam na gestão do nosso tempo. Vou começar hoje falando sobre gestão de agenda e depois eu falo sobre as outras. Mas aqui uma visão geral das ferramentas que a gente tem. Primeiro, a gente tem as ferramentas de agenda, que são fundamentais para a gente controlar os nossos compromissos. Eu vou fazer uma diferenciação daqui a pouco sobre o que é tarefa, o que é compromisso, e você vai entender melhor como uma agenda pode te ajudar a ser mais produtivo. Esse é o item mais básico de todos e muitas vezes é mal utilizado. As pessoas usam a agenda do jeito errado e acaba não conseguindo fazer uma boa gestão de tarefas, fica bastante desorganizado porque não tem um método adequado usando apenas agenda. Depois a gente vai falar sobre as ferramentas de gestão de tarefas. Tá? Aqui eu separei algumas aqui mais comuns, mas tem outras tantas aí que a gente poderia utilizar, né? Tem o Asana, que é o que eu utilizo, tem o Neotriad, tem o Trello, tem o Todoist, tem um monte, Remember the Mill, tem um monte de ferramentas, Monday.com, tem um monte de ferramentas que pode usar para te ajudar a controlar as suas tarefas. O que você tem a fazer está ali planejado, até no próprio Google tem o Google Tasks ali junto com o Google Agenda, então também você poderia usar esse tipo de ferramenta. Esse aqui eu acredito que seja o coração da gestão do tempo. Vai ser a aula mais importante que eu vou falar, eu vou ser mais detalhista nessa aula para você se planejar. Lembra que um plano, uma meta, ele é desdobrado em pequenos tijolinhos que são as tarefas. E daqui a pouco eu vou te ensinar a organizar melhor essas tarefas. Depois a gente tem a gestão de arquivos, especialmente online, compartilhados, para a gente ter uma organização, uma segurança ali com os arquivos. A gente poderia ter fisicamente também dentro do nosso computador, mas a possibilidade de armazenamento na nuvem facilita demais ter a segurança de backup e também poder acessar em múltiplos dispositivos, que nem sempre é bom, que faz a gente trabalhar a mais e invade um pouco a vida pessoal com coisas da vida profissional, mas a gente vai ver como usar isso de uma forma mais organizada. E gestão do conhecimento, que é onde a gente armazena as coisas que a gente anotou. Um pouquinho diferente aqui dos arquivos. Aqui seriam cadernos digitais, onde a gente tem as informações anotadas e é fácil a gente encontrar o que precisa. É um pouquinho diferente aqui dos arquivos. Poderia até ser em pastas, em documentos do Word, poderia até ser. Mas aplicativos de cadernos digitais, eles facilitam bastante. Primeiro, então, vamos fazer uma diferenciação aqui do que é tarefa e o que é compromisso. Esse é um conceito essencial em gestão do tempo. Se você não souber a diferença entre isso, você não vai conseguir se organizar bem. Compromissos são as coisas que você tem para fazer que tem um horário marcado na agenda. Aqui, por isso que eu falei que às vezes as pessoas usam mal a agenda. Agenda é aquilo que tem hora para começar, hora para acabar. O que você tem para fazer se torna um compromisso. Por exemplo, uma reunião, um atendimento ao cliente,
uma aula, tudo isso são compromissos, coisas com horário exato. E tarefas, elas podem ser realizadas em qualquer horário. Aqui é o grande segredo. Mas elas devem ter um prazo de entrega. Você, no seu planejamento, vai alocar várias tarefas e elas devem ter um prazo realista. Também não adianta a gente colocar coisa demais, que daí a gente não dá conta. Deve ter um prazo para completar. Então, se eu definir que eu vou lançar um novo produto, então quais são as etapas para lançamento desse produto? Vou falar aqui no produto digital. Então, eu vou ter que gravar as aulas, eu vou ter que, antes disso, vou ter que planejar as aulas, vou ter que montar as aulas, eu vou ter que fazer o meu plano de marketing, como que eu vou divulgar, eu vou escrever a comunicação com os alunos, vou criar uma página de vendas, eu vou configurar os e-mails, as mensagens que eu vou mandar, e isso tudo são tarefas. E quando eu estou fazendo meu planejamento, eu listo essas várias tarefas, coloco uma ordem de execução e cada uma vai ter seu prazo por prioridade. E quais são antecedentes das outras? Qual tarefa que eu tenho que fazer? Então não adianta eu mandar um e-mail marketing para os alunos se eu não tenho uma ferramenta de e-mail contratada. Então essa é uma tarefa antecedente, contratar a ferramenta. Então não adianta eu contratar a ferramenta se eu não tenho dinheiro. Então talvez antes eu tenha que fazer planejamento financeiro da minha campanha. E assim vai, espero que você esteja entendendo. Então o primeiro item lá dos 4 é a gestão de agenda. Na agenda devem estar então todos os nossos compromissos anotados com uma agenda que seja fácil de utilizar e que seja sincronizada com outras pessoas que possam precisar acessar a sua agenda. Se você precisa compartilhar uma agenda com a equipe precisa saber os seus horários, é muito inconveniente, que eu já vi diversas pessoas fazendo isso. Tem agenda em papel que anda com a pessoa, e aí a secretária, outra pessoa que trabalha com ela, pede para que ela tire uma foto da agenda para mandar, para ver se dá para agendar ou não. Então, isso não funciona. Então, uma agenda digital, na qual eu estou, por exemplo, com o meu celular, eu já marco. Agora mesmo, eu marquei uma reunião para daqui 10 dias e eu ainda não estava no escritório. O que eu fiz? A minha agenda já está sincronizada no celular, eu uso a Google Agenda. E aí, a hora que eu colocar lá, já vai aparecer e a minha equipe vai saber que não pode marcar nada nesse horário. Esse horário já está bloqueado, já está travado ali para que não marque nada e não dê conflito de agenda. Então pode parecer básico, dependendo do seu nível de organização, se você já utiliza, ótimo. Você pode até comentar nesse vídeo quais são as melhores práticas que você faz aí para utilizar a agenda. Talvez alguma coisa que eu não falei pode ser uma dica importante para outra pessoa. Mas tem muita gente que não usa dessa forma e perde muito tempo e dá muito retrabalho. Então, as coisas que eu vou falar aqui também visam diminuir isso. Diminuir o retrabalho, diminuir a comunicação desnecessária. Por exemplo, utilizando essas ferramentas de agendamento de compromissos. O Calendly, que eu já utilizei, o Reserve também, que são ferramentas, até o próprio Google Agenda oferece isso no plano empresarial, que você manda o link para a pessoa e tem ali os horários disponíveis. Você pode configurar determinado tipo de compromisso, com determinado tipo de horário disponível, e ali vai aparecer os links para a pessoa utilizar e marcar. Eu já usei isso com bastante sucesso em outra fase. Depende muito do perfil de negócio. Hoje, como as minhas reuniões são mais semanais e recorrentes, então não vi muito a necessidade. Eu tenho reuniões mensais fixas também, então não vi muito a necessidade dessa ferramenta. Mas, por exemplo, um departamento comercial ou para quem faz atendimentos assim, de última hora, suporte ao cliente que precisam ser agendados, isso aqui é essencial.
do que aquilo, fica trocando mensagem, falando, eu posso quarta às 16. Não, quarta eu não posso. E fica aquela troca de mensagens infinita. Isso é uma grande perda de tempo. Hoje eu tenho equipe que me ajuda nisso, a fazer os agendamentos. Eu quase não faço agendamento, algumas vezes eu faço, mas não é de rotina. Quando o cliente vem perguntar para mim sobre o horário, eu passo para a equipe fazer o agendamento. Mas esse tipo de ferramenta ajuda muito para ter uma agenda organizada. Dentro da sua agenda também, é claro que você deve separar horários, blocos de tempo mais concentrados para realizar algumas tarefas, que são alguns bloqueios de agenda. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre planejamento da semana, quando a gente cria blocos de tempo e planeja por tipo de atividade. Então não é bom também a gente ficar intercalando vários tipos de atividade no mesmo dia. É legal agrupar para cada dia a gente fazer um tipo de compromisso, um tipo de tarefa. Bom, eu espero que tenha ficado claro aqui como você deve utilizar melhor a agenda. Você pode sair dessa aula, testar os vários tipos de ferramenta e na próxima aula eu vou seguir nesse tópico aqui das ferramentas para organizar a sua produtividade. Eu te vejo lá.